सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीषाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीषाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने
Lakshmirjasya cha bhakshasi jasyasti hidaya sambhir tvam nishingamaham bhaji. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Svetavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahi Bhagavato Sarupam Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Svetavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahi Bhagavato Sarupam. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que se, sob a guia de um Shuddha Guru Vaishnava, de um Vaishnava puro, se eu quiser estudar o Srimad Bhagavatam de Mahapurana, então você não pode ler o 10º canto. No máximo você pode chegar ao 9º canto. E depois disso, você não tem o direito de ler o 10º canto. O 10º canto contém um conteúdo tão elevado que nós não devemos nos aproximar dele. Prabhupada costumava parar as pessoas de ler até o comecinho do 10º canto. Ele dizia, não faça isso. Até o 9º canto, sim, do Bhagavatam nós podemos ler. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que se depois de lermos todo o Bhagavatam, se eu não entender o 11º e o 12º canto, especialmente o 11º canto, então a minha leitura do Bhagavatam é inútil. A qualquer momento eu poderia cair do processo. Se eu não conseguir entender, porque todo o Srimad Bhagavatam, toda a essência está contida no 11º canto. Todo o Tattva Gyan, todas as verdades transcendentais. Se eu realizar o 11º canto, isso é a coisa melhor. Melhor entender o 11º canto. Sob a guia de um Vaishnava puro. Então, um exemplo eu posso dar. Parikshit Maharaj ouve o Srimad Bhagavatam pessoalmente dos lábios de Shukadeva Goswami, pelo desejo do Senhor Supremo. Então, Shukadeva Goswami recita. Mas antes dele recitar o Bhagavatam, vocês têm que se lembrar desse detalhe. Shukadeva Goswami diz, Rajan, ó rei, você deve se lembrar que você vai morrer em breve. Ó rei, você tem que se lembrar sempre que você em breve irá morrer. Você não pode esquecer que você está prestes a morrer. Ele fala dessa maneira. Ele dá este aviso para chamar a atenção do rei. Então, quando trata-se de uma questão de vida e morte, as pessoas realizam aquilo que nós chamamos de vairagya, de rendição. Caso contrário, a rendição é como um drama, uma peça de teatro. Quando eu entendo que eu estou numa posição na qual a qualquer momento eu posso morrer, então eu posso entender o que se trata de vairagya, ou seja, a matéria evapora do meu coração. Um homem que recebe uma sentença de morte, ele vai ser enforcado até a morte. O juiz deu essa punição para ele. E se você pergunta para esse homem às 5 da manhã, antes dele ser enforcado, se você perguntar para ele, o que você gostaria, o que você quer comer? Você quer sorvete ou o que você quer? Algum doce? Ele não responde.
Porque a morte para ele é inevitável. Ele sabe que ele está aqui somente por algumas horas. Então, quando nós todos podemos realizar que a nossa vida é instável, que a qualquer momento eu posso abandonar o corpo e morrer, então qualquer tipo de desejo de desfrute não permanece no nosso coração. Se nós pudéssemos realizar que a qualquer momento poderíamos morrer, os nossos desejos materiais iriam embora. Nós temos que tentar realizar isso, pois isso é a verdade. E isso é algo estranho. Uma vez disse Yudhishthira, todos sabem que vão morrer, mas ninguém consegue realizar isso. As pessoas sabem que vão morrer, mas elas não conseguem sentir isso. E é por isso que Dharmaraj se manifestou diante de Yudhishthira e perguntou para ele alguma coisa que estava escrito, isso está escrito no Mahabharata. Então, Dharmaraj vem na forma de um corvo, acho, e faz uma pergunta para Yudhishthira Maharaj. Ó rei, você pode me dizer qual é a coisa mais estranha que existe no mundo material? Qual é a coisa mais estranha? Pergunta o semideus da morte para Yudhishthira. Em toda a criação, qual é a coisa mais estranha? E Yudhishthira recebe a misericórdia de Krishna. Ele é muito inteligente e desfruta dessa misericórdia de Krishna. Ele responde, a coisa mais estranha é que as pessoas observam, todos morrem um por um, que os outros estão morrendo um por um. O pai se foi, o pai morreu, a esposa se foi. Eles observam tudo, todos estão morrendo. Mas eles não estão pensando que eles também podem morrer. E o que é mais estranho do que isso? As pessoas estão tomando chá ou bebendo café num bar, ou fumando cigarros. O pai daquele fulano morreu, mas eles não se preocupam. Meu Deus, eu também posso ir embora. Depois de tomar café, eles poderiam morrer, logo depois do chá. Yudhishthira Maharaj, por isso, responde dessa maneira. Dia e noite as pessoas estão morrendo. Balahari Haribol. Pronuncie os santos nomes de Deus, ele diz. Pois todos estamos na beira da morte. Então, quando eles carregam um corpo morto, eles recitam este mantra. Então, mesmo depois de observar uma série de mortes na nossa vida, a gente pensa, qual é o significado da vida? Por que nós vivemos? Por que este corpo humano? Yudhishthira Maharaj pensa, nada pode ser mais estranho do que isto. Todas as pessoas observam, mas não conseguem enxergar o sentido e realizar o fato de que eles mesmos irão morrer. Esse sentido tem que frutificar, tem que brotar no nosso coração. Caso contrário, nós não conseguimos abraçar os pés de lótus de Gauranga. Nós não conseguimos aceitar Guru Charana como nosso único abrigo. Eu estou quase indo embora, nós deveríamos pensar. Em 1978 houve uma grande enchente, uma enchente tão grande que tudo ficou inundado. No norte da Bengala, lá algumas pessoas estavam dormindo, a mãe e a criança estavam dormindo, e no meio tempo uma diga, uma barreira de água quebrou. E toda a água, como uma fúria, correu. E as pessoas não sabiam que iam ser carregadas pela água. O bebezinho, a mãe ia chorar. Ninguém sabia. E todos foram devastados. Os utensílios, os objetos, tudo foi carregado. E as pessoas não estavam imaginando, quando elas foram dormir, hoje é meu último dia aqui.
Como quando aconteceu o tsunami, já aconteceu até no Kerala, no estado do Kerala, na Índia, ondas gigantescas. As pessoas não sabem, hoje o nosso prédio vai colapsar e nós vamos morrer. Mesmo pessoas ricas. Essa é a condição. Então, a realidade é esta. Quando a mãe está sendo carregado, o bebê, o pai, pela correnteza, a mãe tenta salvar o filho, mas ela precisa primeiro viver. Se ela não se proteger, como que ela pode proteger o bebê? Então, de repente, no curso de flutuar nessa corrente, um deles encontra um galho de uma figueira que está tocando a água. Então, imediatamente ele segura aquele galho. Depois de colher o galho, o que acontece? Ela tenta se salvar. Ela consegue subir no galho. Agora ela tomou abrigo daquela árvore, naqueles galhos das árvores. Mas tudo se foi, o bebê, o marido, tudo. Agora tente entender com o seu coração. É uma questão de vida e morte. Então essa senhora, ela segura os galhos da árvore de tal maneira, porque aquele é o único suporte da sua vida, não existe outra coisa que pode salvá-la. Dessa maneira nós temos que tomar abrigo do Guru dos Vaishnavas. Eu posso falar muita coisa, mas se você não realizar isso, um exemplo prático às vezes é mais do que milhares de exemplos filosóficos. Entende? Isso é algo principal. Então, dessa maneira, você deve tomar abrigo nos pés de lótus do Guru do Vaishnava. E assim você vai se sentir protegido e ser protegido. Você pode tomar abrigo, mas você às vezes escolhe não tomar abrigo. Então, está escrito neste mantra: aqueles que estão fazendo bhajana de Krishna, tomando verdadeiro abrigo no processo de bhakti, no Guru, Krishna não pode abandonar tal pessoa. Aqueles que tomam abrigo no Guru e no Vaishnava de maneira perfeita e fazem bhajana, Krishna não pode abandoná-los. Mas os demais, aqueles que não tomaram abrigo com todo o coração, então sobre eles não existe uma garantia. Então eu dou 2 ou 3 exemplos para que vocês entendam. Vairagya pode ser considerado algo bom, algo muito importante. Vairagya significa renúncia, mas uma renúncia seca, sem devoção, é perigosa. Tão perigosa que pode fazer você ficar sem coração. A renúncia seca pode lhe fazer ficar sem coração. Vairagya é muito importante. Ela é necessária para a vida devocional. Caso contrário, ela é inútil. É por isso que Prabhupada dizia: Nati Shakto Bhakti Yoga Swasiddhido. No Nirvinno, Nati Shakto Bhakti Yoga Swasiddhido. Pode alcançar sucesso na vida espiritual aquele que não tem apego pela matéria, aquele que não odeia nada na matéria. Ele não tem nem apego e nem ódio. Porque ele vai descobrir que tudo acontece em relação a Krishna. Isso é Yukta Vairagya. Yukta Vairagya é algo que está presente no Gaudiya Bhajana, no processo de Bhakti que os grandes santos da Gaudiya Mata nos ensinam. E essa Yukta Vairagya, esse modo de usar o mundo material
para o serviço de Krishna exclusivamente é algo que nós precisamos aprender pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas. Pela misericórdia deles, nós podemos entender o que significa Vairagya, rendição, ou austeridade, ou desapego. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai mandar Bhakti Hridoy Ban Maharaj para o ocidente pregar, Vana Maharaj, ou Bon Maharaj, depende da pronúncia. Então ele chamou Bana Maharaj para que ele usasse calças e casaco e até um sapato. Sente-se aqui. Mas Bana Goswami Maharaj sentia timidez. Como eu posso ir diante de Bhaktisiddhanta com botas de couro? Ele não teve coragem. Prabhupada mandou chamem Vana Maharaj. Depois de se vestir com aquela maneira, fala para ele se vestir, botar o sapato, tudo, o casaco. Ele deve vir. Bana Goswami Maharaj chegou até Prabhupada Bhaktisiddhanta todo vestido e de sapato. E ficou de pé diante de Prabhupada e prestou reverências. Prabhupada disse, agora, veja, hoje você vai renunciar à sua própria renúncia. Para o Krishna Bhajana, hoje você vai rejeitar a sua rejeição do mundo material. Para o Krishna Bhajana, para servir Krishna, você vai rejeitar a sua rejeição das coisas, você vai renunciar à sua renúncia. Isso é o segredo do Krishna Bhajana. Para fazer Krishna Bhajana, nós temos que estar prontos para rejeitar, para renunciar a qualquer coisa. Internamente eu preciso rejeitar a tudo, mas externamente pode ser que eu pareça ter aceitado coisas materiais, mas somente para o serviço de Hari, para Hari Bhajana, para adorar Krishna. Então, Sukadeva Goswami, ele para o Bhagavad Gita no 9º canto, para que nós entendêssemos as glórias do 11º canto. Depois do 9º canto, Sukadeva Goswami para de dar Bhagavad Gita. E depois de recomeçar, o que nós dissemos que ele faz? Sukadeva Goswami vai dizer, Rajan, ó rei, você vai morrer, você precisa se lembrar disso. Ó rei, você precisa se lembrar, você tem que se lembrar. Você vai morrer, morrer. Porque se você puder se lembrar que você vai morrer, então a minha mente não fica indo para lá e para cá. Quando Katangaraja foi informado na sua vida, você ainda tem 48 minutos só para viver. Os semideuses disseram para ele, você está na beira da morte, daqui a 48 minutos você vai morrer. Então, que bênção você quer receber? Ele falou, por que eu vou querer uma bênção? Se eu vou morrer em 48 minutos, para que bênção eu preciso? É melhor que você me abençoe, ó semideuses. Os semideuses têm o direito de abençoar com algumas coisas. Krishna dá algum poder para eles. Então vocês me abençoem para que nesses 48 minutos eu possa me concentrar nos pés de lótus do Senhor Supremo. Aí eles disseram, ok, está abençoado. Então naqueles 48 minutos, ele deixa todo o rei, todos os pensamentos, todos os seus dores de cabeça e se concentra nos pés de lótus de Bhagavan. Em 48 minutos, ele alcançou a perfeição espiritual. Naqueles 48 minutos, ele alcançou o sucesso espiritual. Então, para Sukadeva Goswami, para Parikshit Maharaj, o narrador e o ouvinte do Srimad Bhagavatam, eles tinham 7 dias. Em 7 dias, Parikshit Maharaj iria morrer, como foi a profecia pronunciada pelo filho daquele Brahmana. Então, ó rei, lembre-se, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Para que ele desenvolvesse Vairagya, a renúncia extrema, e se concentrasse nos pés de lótus do Senhor Supremo, Bhagavan. Depois de ouvir o Bhagavatam, quando ele conseguiu ouvir o 11º canto, o 12º canto, o Bhagavad Gita acabou, Sukadeva Goswami foi embora.
Shukadeva Goswami speaking, Shukadeva Goswami Rajan, diz, ó rei, Tvam tu Marishye Pashibuddhim Imam Jahi. Rajan, you can die. Rajan, This você kind pode of morrer. beastly conception you should leave. Você tem que deixar essa concepção Just opposite. At the beginning speaking, animalesca. Rajan, you are going to die, you are going to, you remember. Primeiro After ele Bhagavad Gita diz, is over, você vai morrer, você vai Rajan, morrer, você vai morrer. E depois que o this Bhagavad kind of Gita wrong conception acabou, that you are going to die, you ele should diz, leave. ó rei, você tem que esquecer, você não tem que pensar que você vai morrer. Essa When concepção é Bhagavad Gita is animalesca. over, when Sukadeva Gurudev going Não away, pense, then você não vai speaking, morrer. Rajan, Ele this diz is no final, beastly conception, é uma like a concepção beast. animal, como um This kind of animal, você conception pensa should que not você be vai there morrer. inside you. Você não That you are pode going to manter die. essa consciência de que Just você irá stop. morrer. Why? Ele diz exatamente o contrário do que ele Because disse after hearing pouco Bhagavatam, antes. there is Porque no depois de ouvir o question Bhagavatam of não any existe fear mais of death. questão de Because medo da death is a morte. vector. Porque a morte There é is um no fator, ela não é Death is a algo real. vector in our life. Ela é um fator Because da death is vida. not there. Only body we are Porque a changing. morte não está lá. Our Na verdade, Atma nós só eternally vamos present. So trocar where de from the corpo. question of death comes? We are Nossa alma infinitely é we are eternamente living. presente. You living, I am living. Eu estou Bhagavan vivendo, speaking você está to vivendo. Arjun in Gita. Arjuna, You, me, Isso everybody, para all living Arjuna. eternally. Todos nós vivemos eternamente. Only you cannot remember, I Você can. não pode se lembrar, mas eu posso. So there is no question Então of não any existe death. uma questão de morte. But this fear can Mas go esse away medo pode ir after embora. hearing Bhagavad. Depois de That's vermos why o Bhagavatam. Sukadeva Goswami speaking, you are going Então, to por isso die. Sukadeva This kind of Goswami diz, misconception, a beastly conception, você tem you should o discard. fato que você vai ter uma morte You are not going to die. é uma concepção animalesca. And Você não Parikshit irá Maharaj, morrer. after hearing Bhagavatam, Depois de becomes so Parikshit powerful. Maharaj ouvir o Bhagavatam, se tornou tão Parikshit Maharaj poderoso. becomes so powerful by Parikshit Guru Maharaj se Kripa tornou tão poderoso com that essa now Parikshit misericórdia do Maharaj Guru going to que call, agora ele going to decide call chamar the Takshak, most poisonous, a maior de todas the as most poisonous snake in the venenosas world. serpentes do mundo. Most poisonous. Called Takha. Takshak. It is like crocodile, small. Ela é como um pequeno crocodilo. Has some teeth. Ela If tem cutting you, dentes. what to speak about Se ela cut? If Takha going to corta fly, você, he can fly. ela voa também. Jump Ela é uma here and serpente there. alada. This kind of air, Você está air coming in, ventando Takha jumping. e se essa If cobra this air pula, coming to you, you can die. So e much se o ar do veneno dele vem até você, você é capaz de morrer também. Ela é extremamente Now Parikshit venenosa. Maharaj inviting the Takha. Agora Parikshit Maharaj invoca e convida Takshak por conta da maldição que ele havia recebido. Você vai morrer em 7 dias pela picada de Takshak. Então agora, depois de ouvir o Harikata dos lábios de Shukadeva Goswami, Parikshit Maharaj convida a cobra. Onde ela está? Vem Takshak. Venha me picar, ele diz. Está escrito no Bhagavata que ele chama a cobra. Venha. Dasatu me alam. Dasatu me alam. Dasatu me alam. You bite me Me pique. according to your own satisfaction. You bite De me. acordo com o seu próprio desejo, me pique. Because fear of death. Porque o medo da morte já se foi. In our life, Então é por fear isso que of ele se death is torna there capaz de dizer because there isso. is no bhakti. Na nossa vida, a gente tem medo da morte porque a gente não tem Bhakti. Bhakti If you é can um get néctar. bhakti in our life, Se você it's conseguir called receber amrita. Bhakti Mai nessa bhakti vida, bhutanam amritotvaya kalpate. And getting bhakti, there is eu estou no recebendo question Bhakti, of any portanto não existe conception of life. nenhuma I am living for concepção eternally present, eternally present. This way, definitiva, porque eu vivo eternamente, nós temos que entender. Então, dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai Sukadeva dizer, Goswami stopped Sukadeva reciting Goswami Bhagavatam after 9. recita o Bhagavatam até o 9º canto e depois ele para. Então, quando o 9º canto vai chegando ao final, quando ele para de narrar o Bhagavatam, Sukadeva Goswami faz um resumo sobre o 10º canto, como uma linha. Bhagavan Shri Krishna tomou nascimento em Gokula e depois ele tomou nascimento em Mathura. Estou certo. As pessoas não têm ideia, mas ele também nasceu em Godruma. Eu não estou pronunciando algo imperfeito. Ele nasceu em Mathura, mas ele também teve um corpo dele que nasce em Mathura ou em Gokula.
depois ele vai para Mathura de novo, depois ele vai para Dwaraka e se casa com 16.800 princesas. Ele faz todo o seu passatempo. Mas no final, quando ele termina, Parikshit Maharaj termina de ouvir o Bhagavatam, o seu guru Shukadeva Goswami faz um resumo dos passatempos de Krishna, do 10º canto. Então Shukadeva Goswami não iria pronunciar, ele precisa testar seu discípulo. Então ele disse, você está ouvindo uma maratona de Harikatha, você pode terminar agora. Se você está sem comer, sem beber, vá descansar um pouco. Shukadeva Goswami, ele dá uma resposta que, essa pergunta é como uma trapaça, um teste do Guru. Shukadeva Goswami queria testá-lo. Parikshit Maharaj diz, não, eu não estou cansado, eu não estou me sentindo com sede. Não estou cansado nem um pouco. Eu estou só sem sorte. Por que você não... Porque você está só me testando. Por que você não fala de Krishna? Parikshit Maharaj diz, eu não estou com fome. Porque o Guru pergunta, você está com fome? Você não quer parar? Não, eu não estou com fome nem com sede, porque eu estou bebendo o néctar das suas palavras. Todo este néctar vindo da sua boca, desse Harikatha. Eu estou bebendo todo o seu Harikatha. É como um fluxo de néctar, um rio de néctar. Eu não posso parar. Eu não posso descansar. Você pode falar tudo em detalhes sobre Parat Parakleshara Bhagavan Shri Krishna? Eu estou bebendo, não estou com sede, não estou com sono, não estou com nada disso. Então, depois que o teste apropriado foi feito, então, nesse momento, Shukadeva Goswami começa a falar Harikatha sobre o 10º canto. E Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, aqueles que desejam recitar pelo menos 2 primeiros capítulos, podem tentar. Mesmo assim, lá está Bala Lila. Se alguém tiver algum tipo de decepção ou de desilusão material, concepção material sobre Krishna, concepção. Pensar que ele é um menino material ao ouvir esses passatempos, então essa pessoa comete ofensa. Então é melhor evitá-los. Então, se talvez alguém não vai ler todo o Bhagavatam, somente o 11º canto, mesmo assim eles podem sair de Maya. Eu não estou dizendo que você tem que nunca ler Krishna Lila. Prabhupada nos traz, porém, esse Siddhanta. Se eu ler somente o 11º canto, depois disso eu vou ter conhecimento suficiente. Que Vairagya me suporte para escutar o Krishna Lila de maneira perfeita para realizar seus significados. Entende? Então, depois de ouvir o 11º canto, o meu escutar do 10º canto não deve provocar nenhuma desconexão ou nenhuma incompreensão. Então é por isso que o 10º canto é muito secreto. As pessoas perguntam por quê, e eu estou explicando aqui. Porque o 11º canto só pode ser feito sob a guia de Prabhupada ou de um grande devoto. Se eu realizar seus significados, todos os meus problemas vão se embora. Eu posso ter acesso livre ao Krishna Lila. Todas as concepções materiais, todas as nossas especulações mentais, tudo isso virá embora. Tudo isso vai nos parecer secundário. Ontem você pode se lembrar, qualquer tipo de bhajana, humor, desejo de fazer bhajana, ou sentimento em relação ao bhajana não é suficiente. Por quê? Existe yoga, jnana, karma.
No Gita também, diferentes fatores, diferentes caminhos pelos quais você pode tentar se aproximar do Senhor Supremo, Bhagavan. Yoga Marga, Karma Marga, Bhakti Marga é o caminho absoluto, como sabemos. Então, o Karma Marga tem alguns procedimentos, mas são muito complicados. Você pode pensar, Maharaj, Karma Marga é muito ruim. Ora, as pessoas estão confusas sobre o karma. Enquanto discutimos o Gita, Karma Marga, externamente, é muito complicado. Qualquer pessoa que queira aceitar o caminho do karma vai encontrar muitas complicações. O Karma Marga requer técnicas que nós discutimos quando falamos do Raya Ramananda Samvad. Então, em primeiro lugar, se as pessoas querem ir até o Senhor Supremo, por Karma Marga, pelo caminho do karma, em primeiro lugar, ela tem que realizar estas coisas. Qual é, por exemplo, o propósito deste karma? Qual é o propósito do que eu estou fazendo, deste karma? Todo o seu karma deve estar ligado a Bhagavad Bhakti. Eu estou fazendo isso por Krishna, eu trabalho por Krishna. A pessoa deve realizar que, se ela for o que quer que seja, professor, médico, o que quer que seja, ela está fazendo aquilo para Krishna. Ela ganha dinheiro para Krishna. Esse tipo de concepção, porém, é difícil de manifestar. Então, depois disso, o resultado do karma, o karma fala, o fruto do karma. Porque toda ação produz um fruto, toda ação produz uma reação. Essa não é somente a terceira lei de Newton, é algo prático e real. O que quer que você faça, você recebe um resultado oposto contrário. Não existe interrupção para este mecanismo. Então, se você for fazer karma e oferecer o resultado para Krishna, você vai dizer, Krishna, eu estou trabalhando, mas eu dou para você tudo o que eu ganho. Isso é difícil porque as pessoas, depois de fazerem alguma coisa, elas querem o resultado para si. É impossível a pessoa não querer. Eu passei no exame, mas agora eu não vou querer receber algum resultado positivo? Como assim? É muito complicado conseguir alcançar este caminho do karma. Então, o ponto principal, Krishna está falando no Gita, você tem o direito de fazer karma, mas você não deveria poder pensar nos resultados. O resultado fica na minha mão. Você tem direito de fazer karma. Mas como é possível? Isso é impossível. Eu estou fazendo algo, eu estou dando energia, trabalhando tanto, eu não vou ganhar nada. Isso é impossível. Como uma criança pequena, eles brincam. Uma criança pequena brinca, não brinca? Por que as crianças brincam? Eles têm um cérebro. Se você perguntar, por que você está brincando? O que você vai receber? Você vai ganhar algum dinheiro? Se você perguntar, você está dando tanta energia para esse brinquedo, para esse jogo, por que você brinca? Eles vão dizer, a gente está se divertindo, nada mais. Eles não estão esperando outras coisas. Existem dois grupos de crianças pequenas. Eles não estão esperando nenhum resultado. Então, sem nenhum propósito, nós não podemos fazer nada. Nada que tenha uma concepção equivocada. Mas se o propósito é positivo, eu estou fazendo pelo Senhor Supremo, então sim, isso é admissível, isso é abençoado. Mas é muito difícil dar todo o resultado do seu trabalho, das suas ações para Krishna. Isso é muito difícil. Karma Arpan, entregar tudo para Krishna. Mesmo que você dê, alguma concepção mental fica na sua cabeça, eu fiz e eu dei para Krishna.
fui eu que trabalhei, eu que ganhei aquilo e eu dei tudo para Krishna. Isso também é falso ego. Isso não nos permite alcançar a perfeição, se aproximar de Krishna. Então, continuando a dar exemplo sobre o Karma Marga, o nosso Bharata Maharaj, vocês se lembram dele? O imperador da Índia. Bharata Maharaj, ele deixou o seu reino, tudo. Ele deixou tudo. E ele chegou num lugar solitário, na beira do Gandaki Nadi, onde está Shalagrama, na beira do Gandaki Nadi. E lá ele foi fazer bhajana. Agora, essa região pertence ao Nepal nos dias de hoje. Mas por conta de alguma razão, ele está na armadilha ainda de Maya. Ele está... eu não vou poder explicar exatamente agora o caso dele em todos os detalhes, mas Bharata Maharaj estava querendo servir uma pequena corça, um filhote de corça. E ele se encontrou numa armadilha e caiu externamente. Ele não caiu totalmente, ele caiu somente nas ações externas. E ele estava em Jnana Marga. Ele queria realizar Deus através da meditação, através do caminho do conhecimento. Mas por conta da sua atração por esta filhote de corça, ele não conseguiu alcançar o sucesso. Mas e o caso de Rantideva? Eu estou contando estes passatempos de maneira resumida, não em detalhes, para que vocês entendam como o Karma Marga é complicado. Então, Bharataji Maharaj não alcança o sucesso, mesmo tendo todas as possibilidades. Está escrito que ele estava fazendo um esforço muito bom, uma prática, mas mesmo assim ele não pôde alcançar o sucesso. Por conta da atração daquele filhote de corça, ele é capturado por isso. Ele teve que nascer novamente como uma corça, ele também. Porque no momento que você abandona o corpo, o ser, aquilo que você medita, pensa, se você pensa em algo material, você tem que tomar esta forma. Então, enquanto você está deixando o seu corpo, se você não concentra sua mente nos pés de lótus do Senhor Supremo, se você se concentra em alguém querido, por exemplo, como no caso de Bharata, que se concentra no filhote de corça, no momento da morte, então o Senhor Supremo vai dizer, no momento da morte, que concepção, que pensamentos podem vir. Então, nós não temos, não é possível, é quase impossível pensar em Krishna se nós não estamos totalmente preparados. Então, Bharata Maharaj quase alcança o sucesso, mas mesmo assim ele foi de novo capturado por Maya e não alcançou a perfeição. E Rantideva, este rei, ele foi testado por grandes rishis. Ele era um rei, como Harishchandra. Ele se tornou um mendigo, tudo que era dele foi retirado dele. Harishchandra era um grande rei, ele era piedosíssimo. Um dia eu vou contar os passatempos dele. Mas ultimamente ele não era nenhum mendigo. Ele era um grande rei primeiro e agora ele estava fazendo serviço no crematório, onde queimam corpos. Ele era um grande rei e agora ele aceitou trabalhar no crematório sob a guia de um Chandal. O proprietário, o gerente ali do crematório era um Chandala, ou seja, como um mendigo, uma pessoa intocável, uma pessoa que... então ele era um rei e foi parar ali. Então, similarmente,
o nosso Rantideva foi colocado numa situação extremamente perigosa. Ele também foi para Arar na posição de um mendigo. E até por 45 dias ele ficou sem comer, sem beber nada. Ele foi jogado num lugar, numa floresta. Onde ele foi? Para a Amazônia? Ele foi para um lugar, uma floresta que não tinha água, não tinha nada para comer. E um grande problema. Então 45 dias se passaram. Com toda a paciência, ele esperou pela misericórdia do Senhor Supremo. E um dia, por acaso, um prato de prachada com chato, que é uma farinha de grão de bico, chama chato, com outros ingredientes também, água, melado. Trouxeram para ele, falou, você aceita? Ele disse sim. E os seus familiares estavam com ele ali naquela floresta, nessa situação. E então ele se prepara para distribuir entre os parentes, a mulher e os filhos. Aí de repente alguém chega e fala, Rajan, ó rei, eu estou com muita fome, me dê um pouco. Ele pessoalmente estava com fome. Veja como os Vaishnavas se comportam. Como Haridas Thakur, em 22 diferentes avenidas cheias de lojas de mercado, ele apanhou-os consecutivamente. Eles pegaram o caldo de um bicho que tem um rabo enorme e batiam nele com aquele chicote. Se baterem você uma vez só, você que vai querer morrer? Se você apanhar tanto que nem ele apanhou, ninguém, nenhum médico, nenhum hospital pode te salvar. E mesmo assim ele ora, ó Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Vejam que tipo de emoção que ele tem. Então Rantideva sempre pergunta sobre a satisfação do Senhor Supremo. Em como servir a outras criaturas. Rantideva sempre observa que o Senhor Supremo está dentro do Paramatma, do coração de todos. Então, quando eu sirvo tal pessoa, eu sirvo o Senhor Supremo. Quando a pessoa tem essa concepção 100%, ela é uma concepção perfeita. Os Mayavadis às vezes fazem isso naquela missão, na missão 1, na missão 2, mas a concepção deles, na verdade, está equivocada. Mas Rantideva, quando ele servia qualquer criatura viva, ele pensava, Krishna está aí dentro, então eu estou servindo a ele. Estou servindo a super-alma sentado no coração de todos. Ele dizia. Então existia essa paciência nele. Ah, você está com fome? Então coma você primeiro, ele disse. Então sobrou um pouco de farinha de grão de bico. Ele falou, agora eu vou comer um pouco disso, ele pensou. Mais uma pessoa veio e falou, ó rei, eu estou com fome. Ah, você também está com fome. Então, ele pega aquele resíduo de farinha de grão de bico e dá para essa pessoa, que pega tudo. E tinha sobrado um pouco de água num pote. Falei, bom, ok, talvez seja o desejo do Senhor Supremo, que eu beba somente um pouco de água. E veio um outro mendigo e disse, eu estou com muita sede, você pode me dar essa água? Você quer água? Então toma. E deu água. Dessa maneira ele foi testado por Krishna, por Bhagavan. E Rantideva teve sucesso em Karma Marga. O comportamento dele é típico de Karma Marga. Mas ele conseguiu alcançar o sucesso, porque ele tinha um ideal científico de como funciona esta marga, esta avenida. Karma Marga significa a avenida do karma que leva até Krishna. Então, Rantideva fazia Karma Mishra Bhakti, era karma misturado à devoção, não era Bhakti pura. Karma Mishra Bhakti. Porém, o nosso Bharati Maharaj, Bharata Maharaj, o imperador, ele estava fazendo algo que era mais elevado. Ele estava fazendo Jnana Mishra Bhakti. Jnana Mishra Bhakti é superior a Karma Mishra Bhakti, segundo os Vaishnavas.
Mas um falhou e o outro alcançou o sucesso. Então tende a entender todas as sutis diferenças. Todos esses detalhes precisam ser recordados. Então eu disse, Haribhakti é tão rara, tão rara. É tão rara, é um tesouro fantástico. Não existe filosofia que possa descrever isso. Você precisa realizar. Então amanhã eu vou explicar a glorificação e a definição de Bhakti. E aí você vai entender como quão rara. One drop of bhakti, one drop of bhakti if you get successful. Uma gota de Bhakti, se você receber sucesso, você alcança. Você vai apagar todos os problemas da sua vida. Aquela gota vai inundar a sua existência, a sua vida. Mas Bhakti é muito difícil de alcançar. Não estou dizendo que você nunca vai alcançar. Não vou dizer dessa maneira. A inspiração está dentro do nosso coração para fazer Bhakti. Eu não estou dizendo que você nunca vai receber, volta para casa. Não, não disse isso. O que eu quero dizer é que você pode alcançar Bhakti. Porque nós não devemos nos sentir desesperançados, desiludidos. Nós vamos vencer, nós vamos vencer. Nós temos que cantar e acreditar. Por quê? Como? Porque o nosso Guru Varga são Siddhas Mahatmas. O nosso Guru Varga, a nossa sucessão discipular, os nossos... Essas pessoas na matéria dizem, vamos ganhar, você não vai ganhar? Nós também temos que dizer isso. Não é uma concepção equivocada, nós temos que acreditar. Nós não somos sem esperança, desesperançados. Porque o nosso Guru Varga alcançou o Bhakti. E ele existe. E ele nos mostra, venha meu filho, nós estamos aqui. Eles nos mostram o caminho e nos dão bênçãos. Por que a gente não deveria alcançar esse sucesso espiritual? Ainda hoje, Prabhupada vem em sonho de alguém, se manifesta no sonho de alguém, do Guru dos Vaishnavas para abençoá-los. Ou o Guru Vaishnava. Eles não falam, isso é coisa secreta. Na vida delas, Nityananda vem, Gauranga vem, mas eles não pronunciam. É proibido falar, nunca fale nada se acontecer isso com você. Às vezes, própria Yoga Maya pode vir. Mas o seu esforço tem que ser muito honesto. Você tem que tentar fazer seva. Aí eles podem se manifestar. Prabhupada também. Então, quando o Prabhupada estava fazendo 100 milhões de santos nomes, todo o Panchatattva com Gauranga e Nityananda apareceram para ele. Prabhupada Bhaktisiddhanta recebeu esse darshan de todo o Panchatattva e do Guru Varga. E disseram para ele, você tem que pregar. Ele falou, como que eu vou pregar? Eu não tenho dinheiro, não tenho discípulos. Eles disseram para ele, tudo, você vai receber tudo, não se preocupe. Vá pregar. A pregação não é feita por qualquer pessoa, somente pessoas selecionadas, pessoas muito especiais, aqueles que recebem a bênção do Guru Varga. Você vai realizar se você tiver olhos. Não é todo mundo que pode pregar. Eles podem até ir por conta do falso ego, mas aquilo não é pregação. A pregação só é possível para algumas pessoas que recebem uma bênção exclusiva, uma bênção especial. Aqueles que desfrutam da bênção do Guru Varga. O que significa pregar? O que significa pregar? O que você quer dizer com pregar? Você acha que pregar é falar blá 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 blá? Não. Preaching significa, pregar significa que você tem Bhakti transbordando e você quer distribuir isso. Isso é a pregação verdadeira. Não se esqueça. A pregação diz, acontece quando você tem tanto Bhakti, tanta bhajana que ela transborda e você quer distribuir para os demais. Essa é a verdadeira pregação. Porque no mundo material, alguém pergunta,
Que tipo de doação eu posso dar para que depois que eu dê essa doação, eu recebo mais do que eu doei? Que tipo de objeto eu devo doar para que eu possa receber o dobro do que eu dou? Que imediatamente depois de dar, eu recebo 1000 vezes mais. Se multiplique em mim. O que é? Você pode dizer? Você pode dizer? Esse é um tipo de enigma. Sim, é um enigma. O que é aquele objeto que quanto mais você dá, mais você recebe? Como se fosse dinheiro. Mas se você tiver 10.000 e você doar tudo, o dinheiro acaba, não acaba? Se você tiver prachada, você distribui tudo, também acaba. Mas o que é? Aquilo que quanto mais você distribui, mais você recebe. O que é? Isso é um enigma. Quem é inteligente pode dizer. Eu estou falando é conhecimento. Se você dar conhecimento, mais conhecimento vem para você. Bhakti também, porque Bhakti produz Bhakti. Mas nós estávamos falando no ponto de vista material. Então, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você dá, mais conhecimento você tem. Porque sem realizar, você não consegue falar e transmitir. Você tem que realizar algo, mesmo que seja material. Se você estuda algo, por exemplo, como química, ou matemática, ou física. Uma vez aconteceu esse incidente na Universidade de Calcutá. Você viu o nome de Niels Bohr, deste grande cientista, Bohr. Ele estava dando aula para grandes doutores. Ele era também um jogador de futebol. E ele estava dando essa aula na Universidade de Calcutá. E de repente ele faz uma confusão, ele fala, eu não sei o que fazer. Ele está tentando fazer um cálculo e chegar a uma solução matemática. E ao mesmo tempo ele estava um pouco confuso. O que eu devo fazer? E imediatamente ele chegou ali, acho que Satyendranath Bose. Ele era amigo do Einstein, ele também recebeu o prêmio Nobel. Durante um ano, as equações dele, que ele resolveu, o mundo inteiro tentou resolver. Ele estava na varanda dessa sala de aula, dessa universidade, ele falou, desculpe, eu estou confuso. Então Satyendranath Bose veio e falou, é assim, imediatamente. Então, se tem qualquer tipo de se você fica um pouco fora de foco, você perde o caminho, você perde o foco, você perde o resultado. E na vida material também, às vezes, existe isso. Você precisa estar conectado, os links têm que estar alinhados. Caso contrário, você pode se esquecer ou perder algum detalhe. Então, dessa maneira, nós já discutimos muito sobre este ponto, sobre karma e jnana. Bharata Maharaj, então, vai falhar, mas o processo que ele escolhe fazer era mais elevado do que Karma Mishra Bhakti. Ele faz Jnana Mishra Bhakti, como já explicamos, mas ele falha. Então, o Senhor Supremo diz qualquer quantia de austeridade e penitências. Então, como diz este mantra, Swadhyay significa que todos os dias alguém, pela satisfação de Bhagavan, vai ler os Vedas ou algum manuscrito para dar prazer ao Senhor. Então, depois disso, Tapa, Tyaga, mesmo isso são os processos através do qual eu posso alcançar a satisfação, diz Krishna. Mas eu não alcanço a satisfação plena com estes processos. Estes são caminhos que trazem até mim, mas não são o caminho direto.
São caminhos indiretos. Isso apoia o avançar da alma em relação a Krishna. Então Bhagavan vai dizer para Uddhava, ó Uddhava, yogo na sancham dharma evacha na saddhayos tapastyago nesta urtam na dakshina bratani yogyos chandyansi tirthani niyamayamaha yatha avarundhe satsangaha sarva sangya apohima. Uddhava, esse tipo de processo não pode nos ajudar muito. Esses processos, o caminho do karma, o caminho do conhecimento, nada é comparável à associação com o devoto puro. Enquanto vivemos no mundo material, a relação com as coisas e com as pessoas é obrigatória, ela é necessária. Você não pode evitar se relacionar com quem, mas você tem que escolher de maneira muito precisa com quem você vai se associar e quem você tem que evitar para você poder sobreviver espiritualmente. Como evitar totalmente a associação negativa? Ramanujacharya, por exemplo, eu posso dar o exemplo dele, ele estava se sentindo mal porque a esposa dele agia como uma materialista. Ramanujacharya, dia a dia, ele via que a esposa era totalmente materialista. Ela não tinha nenhuma gota de bhakti, nada. Ela queria insultar o guru de Ramanujacharya. Então, Ramanujacharya poderia fazer um truque com a ajuda do qual ele ia poder mandar a esposa de volta para a casa do pai dela. E ele vai até o Senhor Supremo e fala, ó Senhor, hoje eu estou totalmente dedicado com você, eu não tenho mais conexão com a minha família material. E Bhaktivinoda Thakur vai explicar que na nossa vida, ele vai dar este exemplo. Se na nossa vida, se algum membro da nossa família, se alguém da nossa família, ou nossa esposa, ou nossos filhos, fiquem contra você, eles não permitem que você faça Haribhajana, que eles fiquem totalmente contra você. Então Bhaktivinoda Thakur aconselha que de alguma maneira você tem que evitar a associação de tais pessoas para que essa briga contínua não se manifeste e não perturbe a sua vida espiritual. De alguma maneira evite lidar com eles. Caso contrário, você vai ter problemas e a sua vida espiritual não conseguirá se manter. Mas se alguém mantém que a esposa não tem caráter, por exemplo, vamos supor que alguém descubra, eu conheço alguém, a esposa não tinha caráter nenhum, mas mesmo assim, ele não poderia deixar, ele não conseguia deixá-la. Quanto mais Harikatha que ele escuta, bate na orelha dele e vai para lá. E de novo o afeto dele se manifesta. Ele não consegue cortar seu afeto, ele não consegue também alcançar o sucesso espiritual, porém. Qualquer tipo de associação negativa você teria que evitar. Com muito cuidado, inclusive. Você tem que cuidadosamente evitar essas associações que nos tiram desse caminho, do caminho de Bhakti, para que você se livre de Maya. Então, uma relação é sempre necessária. Você não consegue viver sem se relacionar com ninguém. A questão é escolher a associação dos Vaishnavas puros. Você tem que fazer uma associação que seja positiva para você. Se você se associa negativamente, essa é a razão para o seu próximo nascimento. Você vai continuar caindo e rolando no samsara material. Com o que quer que você se associe. Eu não estou dizendo deixe seu escritório, pare de trabalhar. Você pode ir, Bhaktivinoda Thakur ia trabalhar. E os materialistas lá batiam papo, conversavam. E meu Guru Maharaj, na história da sua vida, uma vez ele ditou para mim um texto. Ele ditou um texto. Eu não pude anotar todo o diário dele, mas ele escreveu uma vez que um juiz muito importante, um grande devoto, Guru Maharaj estava falando sobre ele. Com meu amigo, eu fui encontrar ele na sua barraca.
Ele precisou sobreviver num problema e ele ficou numa barraca. E lá ele estava. E era uma barraca onde ele dormia de noite. E Bhaktivinoda Thakur foi encontrar com esse devoto exaltado. E quando ele entrou, ele descobriu que ele estava cantando os santos nomes. E parecia que ele era refulgente. E depois ele deu algum conselho. Meu Guru Maharaj contou isso. Então Bhaktivinoda Thakur, o que você pode esperar de Bhaktivinoda Thakur? Ele é um juiz. Ele punia bandidos, pessoas arrogantes, ladrões. Mas dentro dele ele estava sempre fazendo bhakti. Você vai dizer, para mim não é possível, porém, você pode conseguir. Tente conseguir não trocar amor com os materialistas. No Upadeshamrita, eu já discuti. Rupa Goswami Pada também disse isso. Ele deu esse conselho secreto. Se a verdadeira associação, o que significa? Significa trocar amor e carinho, afeto. Se você se relaciona com o seu chefe, com alguém, de maneira mais fria, sem afeto, então você não está se associando. Você tem que tomar cuidado de trocar amor com os materialistas. Como diz este mantra, Dodati Pratigrinati. Rupa Goswami Pada, ele classifica 6 coisas diferentes. Então eles aceitam algo com amor e dão algo com amor. Você, por exemplo, vai conversar com alguém, faz uma pergunta secreta, expõe uma questão íntima. Essa relação é sanga. Então, quando você ama uma pessoa e você faz uma pergunta, você confessa algo para ele, mas para ele eu posso falar isso. Se você conta um segredo da sua vida, se você dar algo para alguém, fique com isso, fique com você, receba essa comida e ofereça para o Senhor, e você devolve para a Shada e dá para aquela pessoa. Esse tipo de coisa, esse tipo de relação, esses 6 tipos de processo, dar algo, receber algo, fazer uma pergunta íntima, receber um conselho, ou falar de questões que aconteceram no passado, fazer alguma confissão, dar um presente e receber presente. Eu fico feliz que você coma isto. Você toma prachada que essa pessoa te dá. Esses 6 diferentes processos, através deles, estabelece-se uma relação. E se você faz isso com os materialistas, você vai ser preso no samsara. É como um teatro. Você ama o Guru Vaishnava e o Bhagavan, e você fala, sir, tome um pouquinho isso aqui. Mas você não dá isso com o seu coração. Você tem que corrigir esse costume. As pessoas se comportam assim, mas cuidado, não confunda o comportamento humano e o comportamento dos devotos. Se você fizer erros em relação a isso, você nunca vai poder sair dessa ilusão. Você tenta mudar alguém, mudar sua esposa. Se ela muda, ok, muito bem. Mas se ela não for mudar de jeito nenhum, então se você continuar trocando amor e carinho, o materialismo dela envolve você. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos supor que você está distribuindo prachada para alma condicionada. Você deve dar prachada sem nenhum apego, como um dever, é meu dever. Se você trocar algum tipo de amor, você é capturado. Então, sangha é necessário. Ninguém pode garantir que você viva sem se relacionar, sem o fenômeno da relação interpessoal. Mas a única coisa que você tem que fazer é satsanga, em vez de sangha
materialista. Agora você está fazendo asatsanga. Você tem que trocar e fazer satsanga mentalmente, fisicamente, o tempo todo. O tempo todo. Você tem que fazer satsanga. E você só pode se relacionar fisicamente com os outros externamente, não afetivamente com os materialistas. Sim, você precisa dessa relação para poder sobreviver na sociedade, mas o afeto a gente troca só no âmbito de satsanga. Então, somente através dessa satsanga, muitas almas alcançaram a perfeição, diz Krishna. Eles alcançaram sucesso ao me alcançar, e eu disse isso ontem. Satsange nahi daityaya jatu dhana miga khagaha gandharvapsaraso nagaha siddhyas charana gujakaha vidyadharaha manusseshu vaishyaha shudraha striyo antayaha rajastrama prakrutayu tasmin juge anaga bahuvo matpadam prapta kashta kaya dhavadayu Vishaparva Balirvanamayaschat Vibhishanaha Sugrivo Hanuman Niksho Gajo Gridho Vaniko Pato Vyadaha Kubja Praji Goppo Jogya Patnos Tathavari. Now Bhagavan can say one by one. Agora, o Senhor Supremo pode pronunciar o nome de cada uma dessas personalidades que alcançaram a perfeição. E alguns deles eram demônios, Ashuras, Rakshasas. Literalmente demônios. Como eles chegaram até Krishna? Existe um segredo, porque por conta de satsanga. Eu vou provar amanhã este ponto. Hoje você ouça feche os olhos e ouça este mantra. Vyadaha kubja praji goppo yogya patnos tatha pari tenadhitaha sutigana nopasita mahattamaha abratat tapta tapaso satsangyat mam upagataha. That I can discuss tomorrow. Eu vou explicar este mantra amanhã. Como, através do único processo de satsanga, a alma alcança o sucesso. Satsanga é o melhor método para alcançar Krishna. De qualquer maneira, eu vou ter que parar aqui e sair correndo. Então, em primeiro lugar, nós começamos com este verso. Bhagavato Sarvapam Vanchakalpaturusha.